Olá, está começando o Coletiva, o programa de entrevistas que mostra todos os ângulos de quem está no centro dos acontecimentos. Nosso convidado de hoje é um príncipe da MPB, Pedro Mariano, filho da cantora Elis Regina e do pianista César Camargo Mariano, irmão da cantora Maria Rita, do produtor João Marcelo Boscoli e do instrumentista Marcelo Mariano. Família mais musical do que essa é difícil. Aos 35 anos, Pedro canta profissionalmente há 15. Veio a Fortaleza apresentar o repertório de Incondicional, seu 7º CD. Começou cantando em shows de escola e gravando jingles. Em 1995, participou do CD João Marcelo Boscoli e Companhia. 2 anos mais tarde, viria o seu primeiro disco solo. Em 2000, lançou Voz no Ouvido e conquistou o disco de ouro. Em 2002, foi a vez de Intuição e em 2003, do CD e DVD Piano e Voz, o piano do pai e a voz do filho. Em 2005, gravou o CD Pedro Mariano ao vivo, em comemoração aos 10 anos de carreira. Em seguida, veio Pedro Mariano 2007, com material inteiramente inédito. E desde o ano passado, está em turnê com Incondicional. E para entrevistar o cantor Pedro Mariano, nós convidamos os jornalistas Marcos Sampaio, repórter do caderno Vida e Arte do jornal O Povo. Demétrio Andrade, que é coordenador de jornalismo e publicidade da Prefeitura de Fortaleza. Dalton Moura, assessor de comunicação do deputado Chico Lopes e crítico musical. E ainda Silvio Mauro, assessor de comunicação da FUNCAP e músico. Pedro, muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Obrigado eu pelo convite. Olá a todos. Então, te incomoda ser apresentado como filho da Elis e de César Camargo Mariano, como eu fiz ainda há pouco? Não, de forma nenhuma. Depois de 15 anos de carreira? Não, de forma nenhuma. Até porque não é mentira, né? Isso é uma verdade absoluta. E além de eu já estar acostumado, não me incomoda de forma nenhuma. Meu pai sempre brinca, fala que um dia vai acontecer o contrário, né? E na verdade acontece. Quando ele aparece nos programas, inverte-se os vetores, né? Quando já várias vezes eu já presenciei o pai do Pedro, o pai da Maria Rita, o pai do João Marcelo. Então é normal. Quando você coloca a coisa de uma forma para localizar, para a pessoa se situar no assunto, o Pedro Mariano, filho da Elis Regina e César Camargo Mariano. Ah, tá. Beleza, não tem problema nenhum. O que me incomoda, e eu acho que incomodaria qualquer um, é quando isso passa a ser a tese do assunto, entendeu? Uhum. Então, o cara, para te dar porrada, ele vai e fala dos seus pais. Para avalizar a crítica positiva ou negativa dele, ele usa o teu pai como referência. Aí não me agrada porque, na verdade, aí ele está cumprindo desserviço, né? Ele não está agregando nada, ele não tá... Ele fala e que minha mãe... Isso de vez em quando? Acontece de vez em quando, não. Já acontece há 15 anos isso. Tem sempre uns malas que ficam pegando no meu pé, né? Isso que eu queria perguntar, Pedro. Isso ajuda ou atrapalha? O que ajuda e o que atrapalha? Não, isso não ajuda nem atrapalha. O que é o melhor e o pior disso, Pedro? O que é o melhor? O melhor de você ser filho de artista é você... Na verdade, assim, eu sempre brinco, né? Eu só fui filho de artista, né? Eu não sei fazer outra coisa. Então, eu não sei como é que é ser filho de outra coisa. Mas, no geral, quando você nasce nesse meio, isso eu tenho vários amigos que são filhos de músico, não necessariamente filhos de grandes expoentes da música, mas filhos de músico. Você nasce e cresce exposto a um nível de informação daquela profissão muito maior do que eu acho que um cara que nasce filho de médico, ou filho de advogado, ou de engenheiro, porque, primeiro que normalmente essas outras profissões, digamos assim, normais, né, o cara vai ao escritório trabalhar, então o trabalho está fora de casa. Né? A vida do artista, ela se mescla muito com a vida particular do indivíduo, né? Então, você fica exposto àquilo o tempo todo. Então, eu vi grandes ensaios, eu vi grandes gravações, eu vi grandes discos serem feitos, fossem eles do meu pai, fossem eles da minha mãe, ou fossem eles produções do meu pai, como aconteceu várias vezes, de vários grandes nomes da música brasileira. Eu estava lá no estúdio, acompanhei a gravação, tudo. Então, em casa também, né? Trabalho em casa também. Ensaio, audição de repertório, meu pai fazendo peça de teatro com vários atores e os compositores juntos. Então você vai vivendo aquilo de alguma forma que difícil aquilo não passar pela tua cabeça de você fazer a mesma coisa
Até porque chega uma hora que você está íntimo com aquilo. A não ser que você não tenha habilidade nenhuma para aquilo. Aí, obviamente, a profissão não vai te chamar e você vai seguir outro caminho, que, por exemplo, é o caso da minha irmã mais nova, a Luísa, que fez Berklee School of Music, se formou em canto e produção musical, tudo, e hoje ela prefere trabalhar mais como produtora, né? Ela prefere trabalhar mais por trás das cortinas, que é o que ela curte mais, com arranjos, Mas também ela está ligada profissionalmente à também música. Está ligada, inteira, entendeu? Então, assim, é muito difícil você não estar exposto a isso. E eu diria até que a cada membro da família que agrega a esse clã, né, automaticamente você já influencia o próximo, né? O João Marcelo foi o primeiro a fazer isso, já tocava desde muito pequeno. Então, o João, tendo 5 anos a mais do que eu, e já sendo uma ascendência forte, né, como todo irmão mais velho tem sobre o irmão mais novo, já sendo uma ascendência, ele somou, né? Somou o César, a Elis e o João. Pô, quero estar nesse bolo aí, cara, quero estar nessa foto aí, deixa eu lá fazer alguma coisa junto. E aí vai. Atrapalhar nunca atrapalhou. Nunca atrapalhou. De forma nenhuma. Talvez atrapalhasse, se eu fosse pegar algum capítulo que atrapalhou na minha vida, foi ter que se deparar com a situação de você perder a sua mãe como um dos maiores artistas do Brasil, com 5 anos você tem que ir para a escola no dia seguinte. Isso aí não é fácil. Isso aí eu falo que não é fácil hoje, porque eu tirei de letra na época. Mas eu sei hoje, depois de 5 anos de terapia, o quanto que eu tive que engolir, o quanto que eu tive que administrar. Então, aí isso é chato. Isso é difícil. Mas não é difícil porque as pessoas quiseram fazer uma maldade. É difícil porque com 5 anos você não tem estrutura para aguentar isso, por mais que te preparem para aquilo, né? Então... Pedro, queria lhe perguntar, você falou aí que você conviveu com essas grandes produções musicais e tudo. Eu vi entrevistas suas na internet, onde você falava que, por outro lado, você construiu o seu trabalho com uma trajetória sem muitas preocupações, assim, fazendo o que gosta. E até vi uma entrevista que eu achei engraçada, porque você falava falando para uma repórter que um empresário que lhe levou no México viu você num show que você, inclusive, não seria o show que você queria que ele visse você, porque era um show num lugar meio improvisado, com limitações técnicas e tal. Então, você sempre pautou essa sua trajetória dessa forma tranquila, né, sem essa cobrança. E eu queria até perguntar, você continua assim, sem essa preocupação, por exemplo, esse lugar que você disse que tocou no Rio de Janeiro, onde o empresário lhe viu, era um lugar que tinha limitações técnicas. Até hoje você topa, se for um lugar legal, se for uma oportunidade boa, você vai com essa tranquilidade? Você sabe que eu estava tendo, é engraçado você perguntar isso, que eu estava tendo uma conversa com a minha equipe recentemente falando justamente disso. Porque você fala, pô, tem artista que chega uma hora que o cara fala, pô, não faço mais isso de jeito nenhum, né? Por que chega esse momento que o cara fala que ele não vai fazer mais? É porque ele virou estrela? Não. É porque ele está se achando e já chega de comer peito de peru, eu quero mais caviar, entendeu? Não. Na verdade, o que acontece é que o Brasil trata muito mal seus artistas. O Brasil, de uma forma geral, o show business, de uma forma geral, ele é muito amador. Mas muito amador. Amador num nível assim que, se nós tivéssemos o mesmo investimento no show business, na música, nas gravadoras, o mesmo investimento, ou 50% do investimento que existe na Europa e nos Estados Unidos, nós éramos com certeza número 1 em produção musical no mundo. Nós seríamos isso, porque a gente sabe se virar. O problema é que o empresário, o problema é que o investidor, o problema é que o cara que patrocina o show business brasileiro, ele sabe que o cara se vira e dá merda para ele, dá meleca para ele se sustentar, entendeu? Então você vai, às vezes você pega 12 horas de ônibus no Brasil, você precisa pegar agora um ônibus, andar 12 horas para qualquer lugar, você vai ver o que a gente vai encontrar. Aí você pega 12 horas de ônibus com um contrato assinado dizendo que você vai ter a melhor estrutura, que você mandou por e-mail pro cara e o cara te respondeu que tem. Você chega lá, rapaz, você acende uma lâmpada, apaga a outra, você liga uma guitarra, sai no som do microfone, tudo, você fala, pelo amor de Deus, aí você chega às 9 da manhã, 8 horas da noite, você não tem som passado no palco. Então, o que é isso? Isso é desleixo. Isso é desleixo. Isso é o desleixo que vive o show business brasileiro. E isso acontece no Rio, em São Paulo, em Minas, em BH, em qualquer lugar, em Brasília, qualquer lugar vai acontecer. A diferença é que, dependendo do centro, vai acontecer em maior intensidade ou menor intensidade. Mas vai acontecer. Eu já fiz show em São Paulo, eram 8 horas da noite, eu não tinha som no palco. E eu estava numa estrutura mega para 1.500 pessoas e não tinha estrutura. O cara não tinha estrutura para estar fazendo aquilo.
Porque a cultura no Brasil é tratada desse jeito. Então vem um dominó, é como um dominó. Se você não trata bem, desde a escola, desde lá do pequenininho, que cultura é um patrimônio nacional, como é que você vai falar para o cara que tem o dinheiro, que vai investir, que ele tem que te dar condições de trabalho? Né? É a mesma coisa que eu falar para vocês. Vai chegar na redação, o cara te dá uma Olivetti antiga e sem tinta e sem papel para você corrigir e vai mandar você bater o texto. Você olha para a cara dele, vai puxar o seu iPod e falar assim, dá licença que eu vou passar aqui e mando por e-mail para mim. Você quer estrutura, porque hoje em dia está tudo aí para te facilitar. Não existe sentido você passar por isso. Isso mesmo, então, com 15 anos de carreira, mesmo sendo um artista de visibilidade nacional, você sente esse problema ainda hoje? Você imagina na década de 60 com meu pai e com minha mãe o que eles não passaram. Pedro, aproveitando, queria falar um pouco disso, dessa formação musical também, dessa convivência no que isso lega para a sua formação. A gente sabe que a Elis, o César, enfim, tinham um trabalho muito aprofundado na música brasileira, mas que gostavam também de ouvir outras coisas, tinham outras referências sonoras. Eu fico pensando o que da tua formação, do que você escutava em casa, através dos seus pais, contribuiu para o teu crescimento, para o desenvolvimento do que viria a ser o intérprete depois. Quando a gente percebe, por exemplo, um lado pop no seu trabalho, sem vergonha, sem receio de ser pop. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Muito boa a sua colocação, porque eu sempre me perguntam, né, como o filho de César Camargo Mariano e Elis Regina pode ser pop, né? Porque é quase como se eu estivesse jogando pedra na cruz, né? Não poderia, eu tinha que ser MPB clássica, aquela, né? Aí eu diria assim, acima de tudo, eu sou fã de Michael Jackson, sou fã de Prince, sou fã de Quincy Jones, sou fã de Stevie Wonder, sou fã de Al Jarreau, sou fã de Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, e quem me apresentou todos eles foram meus pais, não foi a rádio. Primeiro, a música 1999 do Prince, o disco 1999, chegou em casa pelas mãos do meu pai, que falou, cara, eu ouvi isso aqui é muito louco, dá uma ouvida nesse lance aqui. Então, se você for pegar, por exemplo, o histórico do meu pai nunca teve medo do vanguardismo, muito menos do futuro. Meu pai saiu do piano para os teclados com uma facilidade assim, tranquila. Ninguém criticou ele por isso, porque quando ele passou para os teclados, ele continuou com a essência dele. Ele não deixou de ser quem ele era, como músico, como arranjador, ele não deixou de fazer isso. Eu acho que o segredo é esse. Né? Eu fiz uma proposta para mim de trabalho baseado naquilo em que eu fui forjado, né? Aí todo mundo fala, pô, mas você não ouvia MPB em casa? Não, eu era filho da Elise e do César e quase não ouvia MPB em casa. Eu falei, gente, é lógico que eu ouvia. Eu só ouvia MPB em casa. Mas no day off, na hora de curtir Pô, vamos ouvir um som que pega aquele vinil e põe assim. Minha mãe não punha o disco dela, meu pai não punha o disco dele. Né? E não punha disco de MPB já. A impressão que dava é que já estava por aqui, chega, né? Deixa eu dar uma desopilada, ouvir outra coisa. E punha jazz, punha funk, punha big bands, e punha essas coisas para ouvir. E aí nós estamos lá e eu estou curtindo tudo isso. Aí o gosto particular de cada um entra em cena. Né? Você se identificar mais com uma coisa do que outra. Eu adoro samba. Eu não sou um perito em samba, não me considero um cantor de samba perito, mas adoro cantar e adoro tocar samba. Mas não combina com a minha realidade, porque eu sou um cara que acredito que o samba, você tem que vivenciar aquilo para você ser um grande representante do samba. Então assim vai com todas as vertentes. Eu me identifico e transito com maior naturalidade dentro do universo pop, mas tento dar a esse pop essa solidez que a música, que a MPB tem, que faz com que ela dure anos, entendeu? O pop é volátil. O pop que eu proponho é um pop que não seja volátil. Ok, nós vamos fazer agora um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais um bloco do Coletivo. Até já! Um físico desafiou como que o sentimento pode o tempo atravessar. Um cínico dissimulou, isso vai passar.